Graça e paz, meus irmãos, aqui que eu vos falo é pastor Misael. Irmãos, o tema de hoje que nós iremos tratar, nós vamos falar hoje assim: um cristão deve se envolver em política? Biblicamente, vou estar explicando e eu creio que Deus vai falar com você e você vai ter uma compreensão do tema deste vídeo, amém? Um cristão pode se envolver na política? Amém? Vamos lá? Sim, o cristão informado deve se envolver em política. Política, no sentido geral, é trabalhar para o bem comum da sociedade. Política pode envolver ajudar pessoas em necessidade, alertar as autoridades e ajudar a resolver problemas ou até trabalhar no governo. A Bíblia nos chama a cuidar dos outros e a ser uma bênção em tudo o que fazemos. 1 Tiago, capítulo 1, verso 17 a 27, que diz assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Amém? É isso que a Bíblia diz sobre a política nesse primeiro tópico. Amém? Todo crente pertence ao reino dos céus, mas isso não significa que não pode se envolver na política de seu país. O cristão, enquanto vive aqui na terra, tem dupla nacionalidade. O que é isso? Você é cidadão do céu e cidadão da terra. Por isso que você tem dupla nacionalidade, como Paulo tinha dupla cidadania. Paulo era romano e era judeu. Isso significa que tem direitos e deveres para com o seu país terrestre e com o seu país eterno. Amém? Você tem direitos aqui na terra, como cidadão da terra, né? Como um cidadão, você tem os seus direitos e deveres. E também, da mesma forma, como um cidadão do céu, você tem os seus deveres e tem os seus direitos. Amém? Ignorar a política numa sociedade democrática é irresponsável. Amém? Você ignorar a política, você ignorar os seus direitos é irresponsável. Em um país democrático, amém? Uma política democrática é irresponsabilidade. Como cidadãos, temos o poder para escolher quem vai governar. Então, nós temos o poder. Como? Porque se você ler a Bíblia Sagrada, quem escolheu o povo, Saul, para governar não foi Deus, foi o povo. Por quê? Israel tinha um Deus eterno, que é o governante de todas as coisas. Deus, ele ia ser o rei de Israel. Mas a Bíblia diz que o povo clamava pelo rei. Então Deus deixou o povo escolher o rei para Israel. Da mesma forma, eu e você, como cidadãos da terra, nós temos o direito de escolher quem nós acha que vai, ser melhor para o nosso país. Quem a gente achamos que vai ser melhor para governar o nosso país. Se não fizermos também, não temos direito de queixar quando um governador ruim é eleito. Porque o nosso voto poderia ter colocado uma pessoa mais honesta no seu lugar. Então, irmãos, um exemplo. Se eu não votei, para uma pessoa boa entrar, entrou alguém ruim. Então eu não posso reclamar. Porque se eu tivesse votado, tinha entrado uma pessoa honesta. E nós precisamos, nessa política, de uma pessoa honesta para governar o nosso país. Uma pessoa de honestidade. Amém? Uma pessoa direcionada por Deus. Amém? Glória a Deus. Porque o nosso voto poderia ter colocado uma pessoa mais honesta no seu lugar. É também o dever de todo cidadão cristão exigir que seus governantes sejam íntegros e cooperar com eles para melhorar a sociedade. 1 Pedro, capítulo 2, verso 13 e 14. Por causa do Senhor, sujeitam-se a toda autoridade constituída entre os homens. Seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Amém? Então aqui, nós como cristãos, nós devemos exigir que os governantes sejam íntegros e cooperar com eles para melhorar a sociedade. Então, você que está aí, um cristão, você é um deputado cristão,
exige dos governantes, exige para que eles sejam íntegros, para que eles sejam fiéis, para que eles ajudam a sociedade. Porque nós que somos brasileiros, nós temos a voz. O povo não é a voz de Deus, mas o povo é a voz da sociedade. Se o povo bater o pé, se o povo se levantar, o Brasil melhora. Porque nós somos a potência, nós somos o poder deste país, né? Então, o segundo tópico aqui. Então, em quem o cristão deve votar? Em quem o cristão deve votar? Vamos lá. Vou explicar aqui para você nesse vídeo. O cristão deve votar em quem acredita que vai fazer o melhor para a sua sociedade. O voto, irmão, é democrático. Tem pessoas que querem implorar que você vote no Lula, que você vote em Bolsonaro, que você vote em não sei quem. Não. Você vota em quem você vê que vai fazer o melhor para a sociedade. Se foi o Bolsonaro, amém. Se é o que tá agora, o Lula, se as pessoas acham que ele tá fazendo alguma coisa melhor, é o que as pessoas acham. Eu não votei, né? Eu não votei. Mas o que a pessoa acha, né? Se ela acha que isso é o melhor para a sociedade, então, porque não está sendo bom, as consequências estão vindo. Mas, como cristão, a gente temos que votar em quem a gente acha que vai fazer o melhor para a nossa sociedade, para ajudar o povo. Porque isso é a religião, ajudar os necessitados, ajudar os órfãos. Isso é ser cristão, amém? Antes de votar, é muito importante, ó, escute essa. Antes de votar em qualquer candidato, em qualquer pessoa, analise com cuidado as opções que cada candidato pretende fazer. Não só sua propaganda. Tipo, ele fez uma propaganda bonita e todo mundo caiu na propaganda deste governo atual, infelizmente. Olha o que a Bíblia diz, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21. Mas ponha à prova todas as coisas e fique com o que é bom. Então, as pessoas só vê a propaganda que os governantes fazem, mas não vê as opções, o que ele está pondo para a melhora da sociedade. Nós, como cristãos, nós temos esse direito, biblicamente. Você pode analisar aquilo que os seus candidatos, aquilo que o candidato que você acha que vai ser melhor. E pastores, não obriga ninguém a votar em ninguém. A pessoa vai eleger o que ela achar melhor. Não vê que esse negócio de, não. Vote em quem Deus te der a direção, peça direção para Deus. Ó Deus, eu vou orar, vou votar nessa pessoa. Vê o que ele vai fazer, vê, né, as suas opções de mandato, vê o que ele vai fazer, vê as suas... Como que eu posso dizer? Ver o que ele pretende fazer, o que ele pretende, qual que é as suas opções de coisas que ele vai fazer no país, se ele vai melhorar isso, a saúde, a educação, ver tudo isso. Porque isso que é uma política democrática, amém? Por exemplo, um candidato pode ser muito carismático, mas os seus planos podem estar completamente desajustados com as necessidades do povo. É o governar, é o partido que está agora, irmãos. Eles são um partido carismático, mas os seus planos não ajudam em nada. Tem pessoas que acham que esse presidente ajudou. Se você não sabe, você vai saber agora. O maior índice de fome é no Nordeste. O maior índice de desemprego é no Nordeste. O menor salário mínimo do Brasil é no Nordeste. Então, infelizmente, ele veio com palavras carismáticas e muitas pessoas caíram na propaganda dele. E hoje estão pagando o preço. Então não adianta reclamar. Não adianta. Se um candidato, necessidades do povo. Também é muito importante orar, escute essa, orar e pedir orientação a Deus na sua escolha. O cristão, não estou falando do ímpio, o cristão. Mesmo que seu candidato não ganhe, ore pelo governo para que seja sábio e traga paz. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 e 9. Diz assim, verso 1 e 2. Antes de tudo, recomendo que se faça súplicas e orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade e dignidade, amém? Foi por Deus que deu autoridade ao governo, mas se deixarmos Deus de fora, quem fica com autoridade é o diabo. Se nós não colocarmos
alguém que foi guiado por Deus, quem vai governar é o diabo. E o que tem acontecido? Quem tem governado o nosso país, infelizmente, é o diabo. Cristão pode ser político? Vamos lá. Sim, um cristão pode ser político, se for o seu chamado. Amém? Se for o seu chamado. Tal como qualquer outra profissão, a política tem muita corrupção. O cristão que entra nesse meio precisa ser um exemplo de integridade, pedindo sempre forças a Deus para fazer o que é correto. Como crente, você também pode fazer campanha de maneira honesta, sem mentir, nem fazer luta suja contra os outros candidatos. Não podemos esperar que os ímpios seguem a vontade de Deus. Por isso, é muito importante formar crentes fortes e prontos para fazer a diferença na política. Não espera que o ímpio vai seguir os nossos exemplos, não. É cristão, isso aqui é para crente, amém? Temos vários casos na Bíblia de homens de Deus envolvidos na política, até em países ímpios, como o Egito. José era um governador e entregou a Deus. Na Babilônia era Daniel e Neemias, amém? Estes homens tinham um dom para governar e foram usados de maneira poderosa por Deus. Também na história temos casos de bons políticos cristãos. Dois exemplos foram Abraham Lincoln dos Estados Unidos e William Wilberforce da Inglaterra, que aboliram a escravidura do seu país. Fizeram coisa boa, tiraram a escravidão. Se você tem um dom para economia e o seu país está em crise, por que não servir como ministro da economia? Precisamos de um ministro da economia cristão, um ministro da economia que é cristão verdadeiro, amém? O mesmo se aplica a qualquer outro cargo político. Deus recompensa os íntegros que fazem um bom trabalho. Amém? Salmo 37, verso 37. Considera o íntegro, observa o justo, que há futuro para o homem de paz. Amém? É a palavra do Senhor nos diz. Atenção, ser cristão não significa ninguém para ser político, tal como não significa, não se qualifica para ser arquiteto. É preciso formação acadêmica. Também não é bom um líder de igreja ocupar também cargos políticos. Esses são dois trabalhos muito exigentes. Um ficará prejudicado. É melhor ter um ministério cada vez. A igreja pode ensinar sobre a importância da política, mas não deve tomar partidos. A escolha é individual, de acordo com a consciência de cada um. Amém, meus irmãos? Que você possa ficar com esse vídeo de hoje, que você aprendeu sobre um cristão na política, porque nós precisamos de verdadeiros cristãos na política, como foi o caso de Daniel, Neemias, José. Nós precisamos de homens na política, como esses homens de Deus. Que Deus os abençoe. Fique com este vídeo, deixa o seu like, compartilha, comenta, e eu creio que Deus falou com você através desse vídeo. Então, irmãos, vamos espalhar esse vídeo para que mais pessoas sejam tocadas através deste estudo. Amém? Deus os abençoe. Fique com Deus em nome de Jesus.